Meus queridos, a paz do Senhor, estamos estudando aí as lições bíblicas da CPAD. Estamos no quarto e último trimestre de 2023. Estamos estudando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus, de Cristo. Comentarista é o pastor Wagner Gabi, e nós estamos aí chegando na última lição, que será ministrada no dia 31 de dezembro de 2023. O tema é Missões e a Volta do Senhor Jesus. Olha, nós estudamos aí a primeira lição, a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. A segunda lição, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. A terceira lição, missões transculturais no Antigo Testamento. A quarta lição, missões transculturais no Novo Testamento. A quinta lição, uma perspectiva pentecostal de missões. A sexta lição, orando, contribuindo e fazendo missões. A sétima lição, a responsabilidade da igreja com os missionários. A oitava lição, missões fazedores de tenda, missionários que são fazedores de tenda, que é a oitava lição. A nona lição, a igreja e o sustento missionário. A décima lição, o desafio da janela 1040. A 11ª lição, missões e a igreja perseguida. A 12ª lição, o modelo de missões da igreja de Antioquia da Síria. E a 13ª lição, o propósito de missões. E hoje, a 14ª e última lição, missões e a volta do Senhor Jesus. Desde já, muito obrigado, você que tem nos acompanhado, você que tem comentado, que tem compartilhado. Que Deus em Cristo os abençoe grandemente. Que esta virada de ano seja uma bênção para a sua vida e que o próximo ano seja um ano cheio de bênçãos e de realizações, que os projetos que você tem, que não conseguiu neste ano, venha conseguir no próximo ano de 2024. Que Deus dê saúde, dê paz, graça, fortaleza a sua vida e a da sua família. Que Deus venha materializar os seus sonhos em nome de Jesus. Vamos aí para a última lição, missões e a volta do Senhor Jesus. O texto áureo está em Mateus, capítulo 24, versículo 34, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e assim, então, virá o fim. A verdade prática diz assim: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A leitura bíblica em classe está em Mateus 24, do versículo 3 até o versículo 14. Essa lição ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. O segundo objetivo dessa lição é relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Na introdução, o comentarista coloca aqui: nessa oportunidade, encerraremos esse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, que é o quê? A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar
a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. A palavra-chave dessa lição é retorno. Retorno. No dicionário da língua portuguesa, retorno é um substantivo masculino que significa regresso no espaço ou no tempo. Retorno é um regresso no espaço ou no tempo. Então, quando fala de retorno, está falando que Jesus vai cumprir a sua promessa. Ele disse: eu vou, mas voltarei outra vez e vos levarei para que onde eu esteja, estejais vós também. Nós estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus, o arrebatamento rápido da igreja invisível, a igreja do arrebatamento, o povo especial, zeloso e de boas obras, a imaculada, a noiva do Cordeiro, a lavada, abençoada, regenerada, enxaguada, abençoada, a credenciada pelo sangue de Jesus. Vamos aí para o primeiro ponto da lição: alcançando o mundo até que Cristo volte. Jesus, este nome tão falado em todo o mundo, não foi apenas um homem que morreu como um Marte, não, senhores, ou um herói que entrou para a história. Afinal, se nós formos estudar a história, assim como Jesus, outras pessoas morreram para defender um ideal, sendo perseguidas por causa de uma crença ou de um ideal, de um objetivo. Mas Jesus, ele foi além de todos os outros que foram mártires. Jesus foi além. E Jesus, ele veio à Terra para cumprir pessoalmente uma missão dada por Deus para resgatar toda a humanidade de um fim que seria sem volta, que seria tenebroso. Jesus, ele pagou o preço para nos libertar do jugo de sermos escravos do pecado e de termos herdado de Adão uma natureza ligada às trevas, ao pecado. Com isso, querido, meu amado irmão e irmã, aquela distância que nos separava de Deus foi totalmente resolvida. Estamos hoje sem qualquer dívida com Deus e por isso temos total liberdade de nos aproximar e ter um relacionamento com Deus. Na verdade, é isso que Deus mais deseja, mais anseia, é que o homem se chegue a Ele, reconheça o seu estado de pecado e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a vida eterna no céu é conquistada pela fé na vida e na obra do Filho de Deus, a saber, o Senhor Jesus. Como temos visto, Jesus é muito mais do que um homem que fez história no seu tempo. Ele é o único e suficiente Salvador, o único caminho até Deus Pai, conforme está escrito em João 14,6. Respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqueles que creem em que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, se arrependem dos seus pecados e vivem buscando fazer da palavra de Deus o seu guia, são salvos do inferno e ganham vida eterna com Deus. Os demais, os que negam Jesus, mesmo parecendo boas pessoas, viverão eternamente no inferno. Mas a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade.
Então, para isto, este evangelho do reino tem que ser pregado. Em Mateus 24,14 diz, afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão, da nova vida em Jesus, como realidade disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor, como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Se você tem ela aí, você pode ver no comentário de Mateus 24,14. Meu amado, aqui somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. Até isso ocorrer, a Igreja de Jesus ela deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar a sua igreja. O segundo tópico do primeiro ponto fala da urgência da tarefa. Nós temos em todo o mundo 346 países, 193 reconhecidos pela ONU. Desses países, 76 são os países que são totalmente fechados ao Evangelho. A janela 1040 tem 62 países, desses 62 tem 43 países que são fechados ao Evangelho, porque são budistas, hinduístas e muçulmanos. E os outros 33 países estão aí ao redor do mundo. Então temos aí muito trabalho a ser feito e há uma urgência dessa tarefa de pregar o Evangelho. A urgência da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus, de modo a dar frutos antes da volta do Senhor Jesus. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, seja da vinda de Cristo, dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos, e da noiva que tem de se ataviar e está pronta para as bodas do Cordeiro, as bodas com o noivo. A síntese aqui do primeiro ponto diz: a pregação do Evangelho é uma tarefa urgente por causa da vinda, da volta, do retorno, do arrebatamento da igreja. Vamos aí para o segundo e último ponto da lição. A volta de Jesus atrelada à obra missionária. O primeiro tópico do segundo ponto, a relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus, a volta de Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária. Como afirmava o saudoso evangelista Billy Graham. Então, de acordo com o que está na Bíblia, em Mateus 24,14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, nós, servas de Deus, devemos trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as nossas forças. Na verdade, temos apenas que pregar, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo de Deus. Para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo, que está em João 16, 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É a vontade de Deus, que não deseja que alguém se perca. Deus quer que todos se salvem. É o que Pedro escreve, 2 Pedro 3,9. O Senhor
não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização, pois o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha alma é sábio, é o que está em Provérbios 11, versículo 30. O segundo tópico do segundo ponto diz: o chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. Em Apocalipse 1:3, o tempo está próximo. Jesus está vindo. Ele está retornando. Por isso o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta de Jesus. Nesta última hora da igreja na terra, nessa 1ª hora da igreja, neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização, a fim de que novos cristãos se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamando por ocasião de sua volta. Aproveitamos, portanto, os meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita a Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. A síntese do segundo ponto: o sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Concluindo a lição, preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nestes últimos tempos quanto à prática missionária. É o nosso desejo que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos pelo mundo afora. Vivemos nos últimos dias da igreja no mundo e, por isso, essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nestes últimos dias que antecede a volta do Senhor Jesus para arrebatar. Então, enquanto Jesus não vem, precisamos anunciar o Evangelho. Deus abençoe. Até o ano que vem e aquele abraço.